E aí pessoal, beleza? Bem-vindos de volta, eu sou Daniel Castro, eu estou aqui na cidade de Praga e hoje eu vou contar para vocês uma história sobre uma empresa aqui da República Tcheca que me deu um golpe, me deu um calote. Enquanto você se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, eu vou tocar para vocês um pedaço de uma música chamada Dívida, de uma banda gaúcha, o nome da banda é Ultraman. A taxa é zero, o juro é alto, vamos conversar. Ressarcimento, pagamento, vamos negociar. A taxa é zero, o juro é alto, vamos conversar. Ressarcimento, pagamento, vamos negociar. Aquela dívida de uns anos atrás está bem viva. Você não lembra mais aquela dívida de uns anos atrás está bem viva. Você não lembra mais. Bem, esse vídeo é o segundo episódio de uma série de vídeos através dos quais eu vou contar para vocês alguns dos problemas que eu enfrentei desde que eu decidi sair do Brasil. E se você perdeu o primeiro vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. É um vídeo onde eu conto para vocês sobre a falência da empresa que me trouxe aqui para a República Tcheca, que representou na prática uma espécie de demissão. Bem, hoje é sábado, dia 26 de setembro, é um final de semana prolongado. Na segunda-feira, dia 28, é um feriado nacional, aqui é um feriado que é o Dia do Estado Tcheco. E, na verdade, é a data que comemora a morte de São Venceslau, que é o padroeiro aqui da região da Boêmia. E ele governou o Ducado da Boêmia entre 922 e 935, quando ele foi morto pelo irmão dele, numa emboscada, quando ele estava indo para a igreja. Mas isso vai ser assunto para um outro momento, quando eu vou contar para vocês um pouco mais sobre a história aqui da República Tcheca. Bem, o que aconteceu no final de janeiro, que eu conto no vídeo anterior, é que a empresa que me trouxe para cá decidiu encerrar as atividades aqui na República Tcheca. Não estava sendo mais lucrativo para eles, né, segundo os investidores e a diretoria da empresa. Então eles decidiram encerrar as atividades da empresa. O que aconteceu é que isso foi comunicado numa segunda-feira. Na sexta-feira eu já tinha uma proposta de uma outra empresa tcheca. Não vou mencionar nomes aqui, também eu não cito essa experiência profissional, porque é uma experiência curta e que eu acho que foi bastante lamentável. Então eu não cito ela no meu perfil do LinkedIn. Mas essa empresa é uma empresa tcheca, uma empresa de outsourcing, principalmente de outsourcing, de serviços de TI, serviços de desenvolvimento e serviços de garantia de qualidade de software. Então essa empresa me fez uma proposta para que eu assumisse uma posição de gestão, para que eu fosse para o sul da Alemanha conduzir esse projeto junto ao cliente e aos fornecedores desse cliente. Então eram 3 empresas que forneciam 3 soluções diferentes que eram integradas. E a integração dessas 3 soluções deveria ser submetida a um processo de garantia de qualidade. E eu seria então o test manager desse projeto de integração. O que acontece é que eu recebi esse convite na segunda-feira seguinte, quando eu concluí o processo. Eu recebi um convite para na terça-feira ir para o sul da Alemanha, junto com o gerente de projetos. Nós fomos para lá, passamos uma semana inteira em reuniões com o cliente, tentando entender o contexto, o escopo do projeto. E com base nessas informações que eu obtive nessas reuniões, eu poderia iniciar a primeira fase do trabalho, que seria a definição de estratégia e de alguns processos que deveriam ser seguidos. Definição de um plano de ação, né? Um plano de testes que seria executado pelos fornecedores. O que acontece é que quando eu retornei para Praga, chegando ao escritório da empresa, haviam ainda algumas pendências, algumas formalidades, né? Como contrato, enfim, né? Eles deveriam me fornecer acesso a algumas ferramentas, alguns sistemas da empresa, para que eu tivesse acesso então aos requisitos de negócio, requisitos técnicos. Só que o que eles me pediram era que aguardasse até que fosse firmado o contrato de prestação de serviço e que isso demoraria alguns dias porque estava sendo verificado pelo advogado e pelo contador da empresa qual tipo de contrato, qual tipo de regime poderia ser firmado comigo, já que eu sou um estrangeiro aqui. Há algumas diferenças com relação à forma de contratação e também porque seria um período temporário até que essa vaga fosse autorizada pelo Labor Office, que é como se fosse um órgão que regulamenta empregos e que controla vagas de emprego aqui na República Tcheca. E para que essa vaga seja disponível para um estrangeiro, ela primeiro tem que ser publicada e passado um período de um mês,
aí a empresa pode contratar um estrangeiro. O que acontece então é que nesse período eu seria contratado como um freelancer, como um soil trader, e esse tipo de contrato essa empresa não tinha experiência em firmar com colaboradores, né? Então eu tive que aguardar. Passados alguns dias, com acesso restrito a alguns documentos, alguns requisitos que me foram fornecidos pelo gerente de projetos, eu precisava ter acesso a mais documentações. Não só a documentações, mas ao sistema de gestão de atividades, né? Para que eu tomasse conhecimento sobre quais eram os itens que estavam sendo implementados por cada um dos fornecedores e qual o status de andamento dessas tarefas, e para que eu pudesse conduzir já as próximas etapas dessas tarefas junto à equipe de testes de cada um desses fornecedores. Só que eu não tinha acesso. Então, primeiro o gerente de projetos compartilhou comigo o login e a senha dele, que é algo completamente irregular aqui, né, na Europa. Ele compartilhou comigo, mas depois de alguns dias ele me pediu que parasse de usar isso, porque ele foi orientado pela gestão da empresa, no sentido de que isso poderia trazer algum tipo de complicação legal para a empresa. Então me pediram que aguardasse, que voltasse a ter acesso restrito apenas ao que era compartilhado pelo gerente de projetos, enviado para o meu e-mail pessoal, que também é outra irregularidade, né? Eles não criaram um e-mail corporativo para mim, não criaram login para nenhum sistema, não criaram nada. Então, o que era feito? Existia uma ferramenta da Atlassian chamada Confluence, que é uma ferramenta principalmente para gestão de documentação de requisitos, né? E os documentos, que são páginas, né, criadas nessa ferramenta, estavam sendo exportados para PDF, para documentos em PDF, pelo gerente de projetos, enviados para o meu e-mail pessoal. Só que esses documentos, essas documentações técnicas, elas eram atualizadas diariamente pelos times de desenvolvimento. Então, no dia seguinte, após o envio desses PDFs para o meu e-mail pessoal, eles já eram desatualizados. Então, eu precisava pedir a atualização desses documentos, ou quando eu começava a tratar com algum membro dos times de desenvolvimento, a gente já percebia que havia aí uma diferença nas informações que eu tinha e as informações mais atuais, né, que tinham sido atualizadas pelo time de desenvolvimento, que estavam constantemente ainda em definição de alguns itens de caráter mais técnico desse projeto. E o que aconteceu é que após alguns dias, constantemente solicitando um status sobre o andamento dessa análise da documentação, do contrato que seria definido pela empresa, para que fosse firmado comigo, eles sempre me davam respostas evasivas, me pediam para esperar. Depois de 3 semanas eu percebi que aquela situação estava se tornando um pouco desconfortável, né? Um pouco complicado, um pouco insustentável praticamente. Então eu solicitei, ao final do mês de fevereiro, eu solicitei desligamento desse projeto. Eu agradeci pela oportunidade e comuniquei que aquela situação era muito desconfortável para mim, eu me sentia muito inseguro, eu não tinha nenhum contrato, eu não tinha nenhum vínculo com a empresa, eu não tinha nada que me assegurasse essa proposta que eles me fizeram, a não ser os e-mails que me enviaram, né, com proposta e depois ao longo do período de trabalho. Mas isso se tornou realmente muito desconfortável e por esse motivo eu estava me desligando do projeto. O passo seguinte é que foi o mais problemático. O que aconteceu é que eu entrei em contato então com o pessoal do departamento administrativo dessa empresa, solicitando que eles me enviassem então uma order com a descrição das atividades exercidas e os valores combinados na proposta, para que eu emitisse uma invoice para que eles pudessem me pagar. O que acontece é que eles me responderam que eu não tinha vínculo com a empresa e que não tinha evidências de que eu tinha trabalhado para eles durante esse período. E aí eu tive que argumentar com eles no seguinte sentido, que não haviam evidências porque eu não tinha login, eu não tinha acesso às ferramentas, então eu não produzi, através das ferramentas e dos sistemas oficiais da empresa, eu não produzi artefatos, mas que eu tinha uma série de documentações, definição de estratégia que estavam sendo criados localmente no meu computador. Então isso não tinha sido lançado no sistema deles porque eu não tinha credenciais para isso ainda, e que também estavam constantemente sendo refeitos, porque cada vez que eu me aproximava da conclusão de algum desses documentos ou artefatos, eles estavam desatualizados, né? Porque as informações sobre as quais eu trabalhava, com base nas quais eu trabalhava, eram informações desatualizadas. E mais do que isso, eu tinha comprovação de viagem para o sul da Alemanha, hospedagem em hotel, reserva de hotel, despesas que eu tive lá no sul da Alemanha, que deveriam ser ressarcidas por eles também,
e que isso eram evidências suficientes sobre esse período de prestação de serviço, mas eles não me deram um retorno, me pediram que aguardasse. Após alguns dias eu pedia quase que diariamente status sobre isso, se já tinha uma resposta, e eles diziam que precisavam de autorização de um dos diretores. E eu pedi então o contato desse diretor para que eu tratasse diretamente com ele, para que eu esclarecesse para ele qualquer tipo de dúvida que ele tivesse a respeito dessa situação, caso ele ainda tivesse algum tipo de dúvida com relação à aprovação do pagamento. Depois desse período, solicitando e aguardando uma resposta e não tendo uma resposta satisfatória, na verdade foi um período aí de 2 semanas após o meu desligamento, eu entrei em contato com um advogado, né, eu tive que recorrer a um advogado, eu fui orientado a enviar uma comunicação pré-judicial, né, como se fosse um último aviso antes de ingressar com um pedido judicial. Após envio desse documento, quem me respondeu foi o advogado da empresa, já com um tom mais enérgico e tentando argumentar de uma forma um pouco mais rígida, dizendo que eu não tinha vínculo com a empresa e que eu gerei prejuízo para a empresa, que eu gerei impacto negativo junto ao projeto, junto ao cliente, e que eles não tinham nenhum tipo de obrigação. Aí eu voltei a argumentar com esse advogado, porque eu entendi que ele não tinha contexto anterior, prévio, sobre o que havia acontecido. Eu argumentei com esse advogado, eu expliquei para ele sobre o que aconteceu durante esse período, enviei para ele todos os anexos de documentações, de e-mails que eu recebi do gerente de projeto, reserva de hotel, todas as provas que eu tinha. Com base nisso, ele me respondeu me dizendo que a empresa havia concordado em me pagar a metade do valor combinado nesse primeiro momento, enquanto eles discutiam e analisavam o meu pedido. Então eu enviei uma invoice com a metade do valor, cobrando a metade do valor combinado, eles me pagaram no mesmo dia, e ao longo daquela semana me responderam que eles me pagariam o restante, mas não a segunda metade integral, mas que me pagariam uma parte desse valor, porque eles consideravam que eles tinham sido impactados, tinham sido prejudicados, tinham tido prejuízos, e que por esse motivo eles também consideravam que eu deveria arcar com uma parte da responsabilidade do que aconteceu. Nesse momento eu já estava cansado dessa discussão com essa empresa, através de advogados, enfim. Eu queria só resolver essa questão e seguir adiante. Então eu aceitei a proposta deles, eles acabaram me pagando, na verdade, foi cerca de 70% do valor combinado. Emiti a segunda invoice, eles me pagaram no mesmo dia e eu encerrei esse capítulo. Eu encerrei esse capítulo, eu excluí o que eu tinha já cadastrado no LinkedIn como uma experiência profissional, que era uma experiência bastante relevante, uma posição de gestão, né, de task manager, e num projeto de integração. Eu estava prestando, na verdade, um serviço mais de consultoria, né, para 3 fornecedores desse projeto, dessa empresa, e foi bastante relevante, mas eu diria que principalmente no sentido de aprender como lidar com esse tipo de situação. A gente pensa que no Brasil, a começar pela política, é sempre muito problemático, tem sempre muito golpe, muito calote, muita enganação, muito problema judicial para ser tratado a respeito de uma série de questões, inclusive trabalhistas. Quando a gente pensa em sair do Brasil, a gente pensa que a gente vai se livrar desses problemas, né? Na verdade, problemas existem em qualquer lugar, empresas que não são corretas, que não são idôneas, existem em qualquer lugar, pessoas que não são corretas existem em qualquer lugar, né? Pessoas que agem de forma errada existem em qualquer lugar, e a gente tem que aprender a lidar com isso, né? A gente não pode criar expectativas de que isso aqui é uma maravilha, de que há outro mundo completamente sem problemas, sem aspectos negativos. Com certeza há muitos aspectos positivos, e em muitos aspectos eu diria que é muito melhor do que aquilo com o que a gente está acostumado muitas vezes no Brasil, mas também há aspectos negativos. Eu acho que o que é válido aqui é uma análise entre o que é positivo e o que é negativo, a gente tem que colocar na balança e decidir se isso vale a pena para a nossa vida ou não, se isso está alinhado com os objetivos de vida, objetivos profissionais que a gente tem, e é essa decisão que tem que ser tomada, né? A gente tem que estar preparado para lidar com esse tipo de situação, tem que se cercar de pessoas que possam fornecer informações, que possam nos orientar, né, como consultores, advogados, pessoas que conheçam da legislação local, conheçam dos hábitos locais e que possam nos orientar nesse tipo de momento. Bem, esse foi o segundo vídeo, então, contando sobre o golpe, sobre o calote que eu tomei aqui na República Tcheca, sobre como eu lidei com isso. Foi mais um problema que eu consegui superar. E passado esse problema, então, eu retomei
Eu retomei alguns processos seletivos e contato com algumas empresas, buscando então uma outra oportunidade, já que essa tinha sido frustrada. E no próximo vídeo eu vou contar para vocês um pouco sobre como aconteceram esses próximos passos e até que eu conseguisse me restabelecer profissionalmente aqui na República Tcheca, sobre como eu lidei com isso. Também vou contar um pouco para vocês sobre solidão, sobre como é estar sozinho aqui, depois que o processo de emissão de visto da minha namorada sofreu um impacto por causa da pandemia, por causa do Covid, e como isso está se prolongando até hoje. Possivelmente até a publicação de um próximo vídeo falando sobre isso, essa situação pode já estar resolvida, espero que sim, mas ainda assim eu vou apresentar para vocês como se deu esse problema e sobre como tem sido viver sozinho aqui, viver trancado em casa praticamente sempre por causa da pandemia, das restrições que se prolongaram aí durante vários meses, e sobre o que eu tenho feito para tentar manter a minha sanidade mental e tentar compartilhar um pouco disso com vocês, que eu tenho certeza que vai poder ajudar a todos que estão passando por alguma situação parecida com essa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham achado no mínimo curiosa essa situação. Deixa o seu like aqui se você gostou do vídeo, deixa um comentário falando um pouco sobre como é que tem sido a pandemia e se isso tem impactado a sua atividade profissional também, sobre como você tem lidado com isso. E não deixa de se inscrever no canal para ser notificado a respeito dos próximos vídeos que vão ser publicados. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Even when I try, you don't believe it. We do this every time. Seasons change and our love won't go. Feed the flame cause you can't let it go. Run away but to run in circles. Run away, I dare you to do something. I'm waiting on you again, so I don't take the blame. Run away, but to run in a circle.